Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos estudar aqui Apocalipse capítulo 10. Vou começar no versículo 2, na qual João ele vê um anjo descendo do céu e esse anjo tem um livro na mão. Acompanhe aqui no versículo 2, diz assim: E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E havendo os 7 trovões feito soar a sua voz, eu ia escrever, mas eu ouvi a voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreve. Bom, então até aqui a gente vê o João, ele vem nesse anjo com um livro na mão, e ele ouve a voz de trovão. A voz de trovão são calamidades que aconteceria, tá bom? Porém, aqui é dito para ele não escrever que calamidades é essa. A voz do céu disse: sela essas coisas, não escreve. Então a gente não sabe exatamente o que é, tá bom? Então ele continua, né, falando aqui sobre esse anjo, né, no versículo 5. E o anjo que vi estava sobre o mar e sobre a terra, e levantou a sua mão ao céu. Bom, então esse anjo, né, ele veio trazer aqui as calamidades da terra, e ele tinha esse livro aqui, tá bom? Vamos pegar aqui o versículo 6, que vai falar um pouquinho mais aqui sobre esse livro, sobre o significado, né, desse anjo trazer esse livro aqui. Versículo 6 diz: E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e a terra que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nela há. E não havia mais tempo. Esse não havia mais tempo significa que o tempo acabou, a obra do Senhor foi concluída. Não dá mais tempo de se arrepender, né? Não adianta a pessoa pensar: lá no milênio eu vou ter tempo, né? Vou viver uma vida de paz. Não. Esse é o tempo de nos prepararmos para encontrar com Deus. Ainda assim, falando sobre esse livrinho, o versículo 8 em diante vai dar mais detalhes, tá bom? Dizendo assim, ó: E a voz do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo, que está sobre o mar e sobre a terra. E foi o anjo e disse-lhe: Dai-me o livrinho. E disse-me: Toma e come-o, e ele fará amargo no seu ventre, porém a tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho na minha mão, da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, em meu ventre ficou amargo. E disse-me: é necessário que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Bom, então qual é o significado desse livro que ele comeu aqui, né? Vou primeiro dar a explicação que o próprio Joseph Smith ele deu a respeito desse livrinho, quando ele pergunta a Deus sobre esse livrinho. Está lá em Doutrina e Convênio, seção 77, versículo 14. A pergunta foi o seguinte: o que devemos entender pelo livrinho que João comeu, como mencionado no capítulo 10 de Apocalipse? A resposta do Senhor foi: devemos entender que era uma missão e uma ordem para reunir as tribos de Israel, que esse é Elias, o qual, como está escrito, deve vir restaurar as coisas, todas as coisas. Bom, então se nós voltarmos no versículo 11 de Apocalipse 10 aqui, a gente vai ver falando: é necessário que profetize outra vez muitos povos, nações e línguas. Então o livrinho que foi dado ali a João e ele comeu, era a missão de João, tá bom? Todos nós temos uma missão, um livrinho, né? Uma missão que Deus nos dá, tá bom? A obra, e às vezes a nossa missão é fazer a obra de Deus, ficar firme no Evangelho e assim por diante. Aqui nós podemos ver que o livro era doce na sua boca, né? Mas ele era amargo no ventre. Muitas vezes a palavra do Senhor, viver o Evangelho, é doce para nós. Nós amamos o Evangelho. Porém, quando você compartilha com outras pessoas, tendo a rejeição das outras pessoas, acaba se tornando amargo, né? Amargo para as outras pessoas. Para o mundo é o inverso, né? Para eles o doce é se deliciar no pecado, fazer as coisas do mundo,
tá bom? E para eles viver o evangelho é um castigo, é se privar das coisas do mundo. Então é exatamente o contrário, tá bom? Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa. Ah, essa parte de comer o livrinho. Ó, o livro de Apocalipse, ele tem muita menção. Ele não fala o livro, o capítulo, nada disso, mas é muita menção ao Velho Testamento. Se você entende bem o Velho Testamento, você vai entender melhor o livro de Apocalipse, tá bom? Eu vou dar um exemplo disso daqui a pouco aqui. Ó, lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Mas tu, ó filho do homem, ouve o que te falo, e não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que te dou, né? Como o que te dou é o livro, né? Ele vai falar lá em Ezequiel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3 aqui, falando sobre esse livro, justamente, que ele é doce na boca, mas no ventre é amargo. Vamos ver aqui, ó. Vou ler só o versículo 3 aqui, ó. E disse-me o filho do homem: dá e come o que ao teu ventre, e encherá as tuas entranhas deste rolo. O rolo é o pergaminho, né? O pergaminho, o livro, que eu te dou. E então comi, e era na minha boca doce como mel, né? Mas Ezequiel sofreu também lá no cativeiro, né? Então a palavra do Senhor é doce, tá bom? Mas compartilhar com as outras pessoas, ver o sofrimento sobre a terra, realmente às vezes se torna amargo. O cumprimento da obra às vezes é penoso. Por exemplo, é ótimo compartilhar o evangelho, mas os missionários, eles passam muita rejeição na rua, andam bastante. Então também tem a parte amarga, tá bom? Se você focar no doce, né, você esquece o amargo, né? Então foca nas coisas boas. Vamos finalizar aqui, compartilhando rapidamente, dando esse exemplo que eu falei aqui sobre... Se você entender o Velho Testamento, você fica mais fácil de entender o livro de Apocalipse. Eu vou voltar aqui, ó, no capítulo 9, a partir do versículo 3, vai falando sobre as trombetas que são tocadas, né? E a trombeta aqui fala sobre uma praga de gafanhoto. Existem pragas aqui semelhantes a que Moisés fez, tá bom? Aqui vai falar sobre a do gafanhoto, tem a das águas, né, se tornarem sangue. Então tem algumas, como no livro de Êxodo, essas pragas foram literais, tá bom? Acreditamos que também algumas dessas pragas vai ser literais em nossos dias. Porém, essa praga do gafanhoto, da maneira que está descrito aqui, não é algo literal, né? Eu vou compartilhar com vocês e trazendo um entendimento de acordo com o Velho Testamento. O versículo 3, por exemplo, diz assim, ó, depois do toque da trombeta: E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder de quem tem escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem às coisas verde alguma, nem à árvore alguma, senão somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. Bom, o selo de Deus significa a pessoa ter feito convênio com o Senhor, entrado no templo. Então veja que esses gafanhotos, foi autorizado a eles que fizesse dano aos homens, mas não ao povo de Deus, tá bom? Gafanhoto no Velho Testamento é uma figura de linguagem aqui como exército, né? Muitas vezes no Velho Testamento é citado que eles são numerosos como gafanhotos, se referindo a exército. Então aqui não é gafanhoto literal, né? Que não vai comer a vegetação, né? Aqui é gafanhotos, homens que vão fazer guerra, nações que vão fazer guerra, mas não vai ser permitido lutar contra aqueles que fizeram selo com o Senhor, tá bom? Como descrito em Isaías, falando lá sobre que eles não viriam contra os habitantes de Sião, porque os habitantes de Sião são terríveis, né? Então a cidade que vai ser construída vai ser forte e poderosa, nós estaremos defendidos, tá bom? Então pegando essa alusão a gente entende melhor. Veja só como não é gafanhotos literalmente, tá bom? Aqui, ó, continuando a leitura, vai descrever ele como se fosse guerra mesmo, de tanques de guerras e assim por diante, ó. E foi-lhe permitido que não matassem e foi-lhe permitido não que os matassem, mas sim por 5 meses atormentassem, né? Semelhante a escorpião quando fere o homem. Então ele está falando que esses exércitos teriam poder, mas não de destruir,
né? Seria atormentar as pessoas, teriam guerras e tudo, mas não de destruir totalmente ali a humanidade. E naqueles dias homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles, né? Significa aqui, né? Não que a pessoa vai tentar se matar e não consegue, né? Aqui é que a situação vai estar tão ruim que seria melhor morrer, né? Seria esse o significado aqui. Continuando aqui o versículo 8. Versículo 8. Vou ler o versículo 9 aqui para finalizar. 9. Aqui, ó. Versículo 9 diz assim, ó. E tinham couraças como couraças de ferro, né? Como se fosse tanque de guerra, couraça de ferro. Olha só a descrição. E os ruídos das suas asas como a dos ruídos de carros, quanto muitos cavalos correm ao combate. Então é similar aqui ao barulho, né, do helicóptero, né, de guerra aqui. Então veja que João ele está descrevendo de maneira simbólica, né, com coisas que conhecia na época: gafanhoto, escorpião, né, casco de ferro, né. Aqui fala sobre cuspir fogo pela boca, né. Então vou ler só o 11 aqui para finalizar, tá bom? A gente finaliza com 11 aqui, ó. E tinha sobre si um rei, ou seja, tinha alguém que estava governando esses exércitos, tá bom? E o anjo do abismo, e que em hebraico era o seu nome Abidom, e em grego tinha por nome Apolion. Esse Abidom em hebraico e Apolion em grego é a mesma palavra, significa destruidor. Então quem estava comandando esses exércitos era o destruidor, né? Interessante aqui. Pode ser alguém que vai estar na frente de batalha, mas está representando o destruidor, tá bom? Então, fazendo essas alusões, fica mais fácil de nós entendermos os símbolos dentro do Apocalipse. Se você entende que no Velho Testamento uma nuvem de gafanhoto também significava ali um exército numeroso, a gente consegue fazer essa transição entendendo sobre os sinais para os últimos dias. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.